Fala pessoal, sou J. Reinaldo, esse é o Matraca, seu videocast semanal. E essa semana a gente vai bater um papo com o Padre Gilberto, da Igreja da Penha, que vai falar um pouquinho para a gente, contar um pouco da história, né, pessoal dele, contar sobre a vigília, sobre Santa Teresinha. Então, não vamos perder muito tempo, né? Padre Gilberto, muito obrigado por o senhor ter vindo participar com a gente desse nosso bate-papo. Obrigado, é uma alegria, uma satisfação nós conversarmos, né, nesse bate-papo contigo, Reinaldo, e a oportunidade também, né, de conversarmos e de evangelizarmos para aqueles que assistem esse podcast. Padre Gilberto, para a gente começar, não teria outra forma que não ser falando sobre a vigília, né? E nesse aspecto, o que motivou o senhor trazer a vigília para Barbacena? Então, na verdade, a vigília foi uma inspiração a partir de uma oração que eu fazia na nossa casa aqui em Barbacena mesmo, na comunidade religiosa. Ela não começou em outro lugar, ela começou aqui, né, na Sim, Matriz Nossa Senhora da Penha, onde eu rezava à noite e apenas com 2 velas acesas, coloquei Nosso Senhor sobre o altar e uma música de fundo e fiquei rezando as músicas que ali tocavam. A minha prece foi se tornando uma ressonância mesmo de tudo aquilo ali que eu estava ouvindo. E a partir daí eu pensei, eu acho que as pessoas precisam de um momento assim, um momento de encontro delas com o Nosso Senhor, sem aquela forma que hoje nós temos de adoração, né? De resposta, de oração, de sim. uma folha escrita, né? Uhum. Mas que fosse de fato uma experiência, um encontro com o Nosso Senhor. E aí fomos, algumas pessoas abraçaram essa causa comigo, e iniciamos na Matriz Nossa Senhora da Penha já há mais de 2 anos e estamos agora tendo essa adesão grande e através de testemunhos de pessoas que de fato têm tido a experiência como eu tive lá dentro de casa naquele primeiro momento. No início, essa receptividade, como que foi? Como que a comunidade abraçou a vigília? Olha, no início, embora a resposta tenha sido menor, porque de fato algo como está começando, né, não tem tanto público como agora, mas a espiritualidade, aquilo que é o essencial da vigília, sempre foi da mesma forma. Eu costumo dizer que no início era até melhor o fato de que menos pessoas, né, elas conseguiam se concentrar, rezar, ter espaço e era melhor a condução do momento. Mas naquilo que diz respeito à essência da vigília, sempre foi mesmo dessa forma, a mesma coisa. E eu lembro até de uma das vigílias que nós participamos. Na anterior, o público lotou a igreja. Muita gente, muita gente. E já na seguinte e na outra seguinte, esse público já diminuiu. Né? E eu lembro que o senhor até comentou que tem hora que é até bom ver que menos pessoas, porque a igreja realmente na última vez estava muito lotada. O que o senhor atribui essa diminuição? Então, acredito que muitos fatores implicam nessa, às vezes, diminuição, às vezes muita gente, como por exemplo na última, né, igreja lotada, super lotada, muita gente até do lado de fora. É, depende muito do tempo, depende muito do tema da vigília. Toda vigília tem um tema, né? É interessante até as Sim, pessoas saberem. Toda vigília ela é voltada, ela tem um foco a uma oração especial, a uma circunstância, algo assim. E acho que tem a ver mais o principal. Eu acredito que teve um tempo que a vigília, ela foi como uma modinha, sabe? Aquela coisa assim. Todo mundo queria ver o que era, aquela curiosidade primeira, né? E sim. agora é como se fosse uma peneira, né? Tá ficando de fato quem faz a experiência, quem deseja permanecer, quem entende, quem vai por amor. Eu acho que o objetivo é esse, é ir por amor. Nosso Senhor nos espera porque nos ama e essa nossa retribuição deve ser também porque nós amamos o Senhor.
E quais os principais benefícios que o senhor atribui que a vigília traz para as pessoas? Olha, muitos. Eu posso falar de acordo com os testemunhos que eu recebo. Conversões, e não só de conversões no sentido de pessoas voltarem ou iniciarem, né, uma vida de fé na Igreja Católica, mas conversões que mudam toda uma vida. Mudam uma vida de trabalho, mudam uma vida familiar, uma pessoa que deixa um vício, uma pessoa que consegue ultrapassar uma fase difícil da vida, por exemplo, após uma perda de alguém que ama. Enfim, é, milagres no sentido até mais profundo. Quantos testemunhos de milagres já aconteceram, de curas? Então, é, acho que tudo isso é que motiva e que faz as pessoas irem. Apesar que eu digo, né, falo sempre que é uma pena quando nós vamos só para buscar, né? Nós temos que ir também, é, não só agradecer, mas para amar e para demonstrar ao Senhor, Senhor, eu estou aqui porque eu necessito de Ti. Não eu Uhum. necessito de algo, mas eu Sim, sim. necessito de Ti. Acho que é o principal. Dentre essas experiências todas, tem alguma em particular que o senhor poderia compartilhar com a gente, desses testemunhos? Sim, sim. Eu acho que uma experiência muito conhecida, né, a conversão do Jackson. E a conversão dele marcou muito a minha vida, meu ministério ali na paróquia Nossa Senhora da Penha. Porque tem toda uma história, né? Não consigo contar aqui porque é muito grande, mas é, ele era evangélico, né? E veio à Igreja Católica para a primeira vez para trazer a sua filha para a esposa, a mãe, que iria dar um testemunho, né? E ele chegou de surpresa e acredito que ele teve sim um primeiro encanto, incômodozinho no coração, mas a verdade é que depois de uma experiência com Santa Teresinha, ele foi se convertendo e a conversão mesmo veio a partir de tudo aquilo que ele foi sentindo na vigília eucarística. Então, hoje ele é um dos católicos que eu mais admiro e que eu admiro inclusive o estilo de católico que ele é. Praticante mesmo. Sim. Vai à missa todos os domingos, às vezes até mesmo durante a semana, reza o terço, tem a sua vida, o seu momento de oração, lê sobre a história da igreja. Então, assim, tem educado a família na vida de fé católica. Então, é de fato um exemplo. E a conversão, a história de fé dele me motiva muito e é algo que sempre me marca, que eu sempre faço questão de contar. O senhor é jovem, no último dia 19, né? O senhor completou 4 anos de sacerdócio. E com isso, o senhor acha que essa juventude também contribui? Porque eu vejo que a missa e a vigília também, ela traz muitos jovens, coisas que a gente vai olhar hoje em Barbacena é difícil a gente ver. Só acha que isso ajuda, contribui? Olha, pode-se ter sim uma identificação pelo fato do padre ser jovem, mas eu acredito que a resposta maior é porque as pessoas encontraram ali na matriz Nossa Senhora da Penha, e aí não é só o padre Gilberto, mas o padre Heraldo, o padre Jorge que aqui estava, né, uma forma de conduzir a paróquia de um jeito que atrai a juventude. E eu não estou dizendo de mudar a dinâmica, de fazer uma missa diferente, nada disso, porque nós rezamos a missa tal como é prescrito pela igreja, é pedido e tal como está no missal. Mas a forma que nós nos comunicamos, né? A forma que nós pregamos, a nossa própria identidade passionista, né? A congregação que nós viemos, fundada por São Paulo da Cruz, tudo isso contribui para que haja essa resposta da juventude. E se nós percebermos, as missas e os momentos na paróquia Nossa Senhora da Penha, a grande porcentagem, né, na igreja é jovem, é muito jovem. Então, São isso nos muitos deixa muito jovens, são felizes. muitos jovens. O que o senhor acha que contribuiu para esse fortalecimento da vigília eucarística na comunidade? Acho que justamente os testemunhos. A partir do momento que uma pessoa
sente aquilo que Deus tem feito na sua vida e testemunha para outra, a outra quer sentir também. E ainda que talvez no início haja uma resistência, em algum momento, de alguma forma, Deus atrai e ela vem. Então, acredito que os testemunhos são essenciais nisso. E hoje eu só tenho uma equipe que eu acredito que lá no início ela não era tão grande como ela é hoje, né? Isso foi por conta do crescimento da vigília, além do que também levar isso para a rede social, né? Demanda mesmo ter uma equipe ali para poder fazer a gravação, para poder editar, enfim. Essa equipe do senhor hoje ela é maior do que ela era lá no início, né? Sim, sim, com certeza. Hoje nós temos uma equipe que a proporção que a vigília tomou pede essa equipe. Uma equipe, em média, 60 pessoas, mais ou menos. Uma equipe Nossa. grande, né? Equipe de intercessão, equipe de ornamentação, equipe de liturgia, equipe de estratégia, equipe de mídia e por aí vai. Então, essas equipes são necessárias para que cada uma, de acordo com o seu trabalho, possa fazer com que a vigília ocorra como ocorre e também seja levada a outras pessoas e que tenha qualidade também. Todo mundo quer estar num lugar também se sentindo bem. Então é preciso. Agora também, a partir da próxima vigília, nós teremos a equipe de primeiros socorros. Então, a proporção que a vigília está tomando pede algumas equipes. Padre Gilberto, que conselho o senhor teria para passar para outros líderes religiosos para que eles também possam trazer a vigília para suas comunidades, para suas paróquias? É, eu acredito que cada sacerdote tem um carisma, uma espiritualidade própria e pode, com o seu carisma e a sua espiritualidade, do seu jeito, conquistar e trazer mais pessoas para Jesus Cristo. Aqui nós começamos pela adoração. E acredito que a adoração eucarística, principalmente nos últimos tempos, é fundamental. O Papa Francisco tem alertado para a importância, inclusive ele disse que a adoração eucarística é essencial na vida da igreja. É uma resposta de amor àquilo que Deus faz por nós. Então, acho que a adoração é um dos meios, né, eficazes para não só atrair, mas também é, é uma forma de ensinar as pessoas a darem essa resposta de amor a Deus. E como o senhor vê o papel da vigília eucarística e outras práticas na igreja moderna? Então, acredito que as práticas, primeiramente, elas são essenciais, elas é, como que vão nutrindo a vida dos fiéis. Eu prefiro e escolho pelas práticas que a igreja já tem. Adoração eucarística, a oração do rosário, a via sacra, até porque eu sou um padre passionista, né, e nós temos o hábito da oração da via sacra e tantas outras que a igreja já tem. A igreja tem muita coisa bonita, muita coisa que às vezes é até desconhecida por alguns e essas práticas elas com certeza são fundamentais e contribuem muito para a vida espiritual dos fiéis. Se nós fizéssemos um pouquinho de tudo aquilo que a igreja tem e nos oferece, acredito que a nossa espiritualidade estaria bem mais arraigada, bem mais fortalecida. Sim. E planos, só tem planos para vigília ainda, mais à frente? Alguma novidade, alguma coisa que possa surgir? Tenho. Eu não posso dizer planos tão mais à frente, porque uma vez que eu sou um sacerdote de uma congregação religiosa, eu não sei até quando permaneço aqui. Mas enquanto permanecer, os planos, né, são que a vigília possa continuar, se fortalecer e também assim nutrir tantas pessoas que têm redescoberto a própria espiritualidade, vida de fé através da vigília eucarística. Então, é apenas continuar. O essencial está, é nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ele vai, do seu jeito, trazendo mais pessoas.
Vocês nunca pensaram em levar a vigília online para as pessoas que, até mesmo quem não possa ir, poder acompanhar online? Então, eu tenho uma resistência muito grande à questão dessas transmissões online. Primeiro que, naquele tempo da pandemia, nós ficamos um tempo bom, né, acontecendo as missas e muitas igrejas até continuam transmitindo. Isso causou uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, sabe? Tem pessoas que acham que, porque naquele tempo foi permitido, então hoje ainda elas podem ficar em casa e é mais tranquilo, é mais cômodo, né? Sim. Elas acompanharem de casa. Então, esse é um dos motivos para que a pessoa possa ir até a igreja. Segundo, porque a experiência da vigília eucarística não tem como ser feita à distância, né? A distância tem como eu ver como é, né? Mais ou menos assim. Deixa eu ver o que acontece, né? O que é Sim. que é a Uhum. vigília. Mas não dá para se ter uma experiência. Então, é um dos motivos. Aquele tempo em que nós tivemos a tenda, inclusive, nós colocamos a tenda ao lado da igreja com o telão, transmitindo no mesmo momento, porque fazia muito calor. Então, para ver se a igreja ficava um pouco mais vazia, né? Mas não adiantou. Né? Não É, deu. as pessoas sempre reclamam, padre, tá muito quente, mas aí quando havia tenda, as pessoas preferiam ficar lá dentro quente do Do que que na a parte de tenda. fora, né? É. E justamente por isso, porque imagine só, é um momento de adoração, então eu vou ficar em frente a um telão, né? Então as pessoas queriam estar ali dentro, né? O encontro mesmo pessoal, o momento é para ser vivido ali. Como que o senhor enxerga o papel da igreja hoje com essas mudanças culturais muito rápidas que estão ocorrendo? A igreja tem procurado responder e corresponder às mudanças. Uma coisa é certa, a igreja nunca vai perder aquilo que é a sua essência, aquilo que são as suas práticas, os seus costumes, aquilo que ela traz como tradição, porque isso enriquece a igreja. Muita coisa hoje é questionada, né? Se a igreja vai acompanhar o avanço da modernidade daquela forma, né? São questões que têm sido até muito debatidas, né? Nós percebemos agora, por exemplo, estão em sínodo, e o sínodo acontece justamente para responder a muitas questões. Porém, algumas coisas sim, a igreja ela vai se renovando, até isso vem pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo sopra e traz uma renovação à igreja. Porém, algumas coisas devem permanecer porque assim quis Jesus. E tem muita coisa que se nós mudarmos e sairmos daquilo que é, da forma como é, nós estaríamos não só traindo o ideal de nosso Senhor Jesus Cristo, como também perdendo muitas riquezas da igreja. Mudando um pouquinho de assunto, vamos voltar alguns anos no tempo e vamos falar de como surgiu a vocação do então Gilberto. Então, eu não sei dizer bem quando surgiu. Eu costumo dizer é, que eu nasci padre, sabe? E depois fui me aperfeiçoando. Porque desde que eu me conheço, e até as fotos dizem muito isso, ali pelos meus 3 4 5 anos, as memórias mais antigas que eu tenho, a minha melhor brincadeira era ser padre. Brincar de missa, celebrar missa. Eu me recordo que as pessoas às vezes perguntavam: o que você quer ganhar de Natal? Ou então ia alguém viajar: o que você quer que eu traga de lembrança? E eu dizia assim: eu quero um santo. Né? E era até difícil porque eu tinha tantas imagens, né? Ah, qual que você não tem? Eu não tenho esse. E eu já dava o nome, sabe? Eu quero esse santo aqui. Então, é, é, a minha vocação é uma vocação que surgiu, nasceu comigo, mas que começou a ser despontada assim na infância e depois veio pela adolescência, né? Na adolescência, para saber, né, será que é isso mesmo? Cheguei a namorar, mas depois terminando o namoro, entrei no seminário, me preparei
E em 2020, dia 16 de outubro de 2020, eu fui ordenado. Ah, então eu errei, né? Não foi 19, foi 16. 16. E aí, como é que foi essa preparação? Então, primeiramente, primeiro começou na família, né? Como fazer? Será que meus pais vão aceitar eu entrar pro seminário, né? O meu pai, sempre que eu dizia, ele já falava, não, vamos, tudo. A minha mãe, no início, teve um pouquinho de receio, mas receio assim, no sentido de que, é, é, acho que mais por ficar sozinha. Minha irmã tinha saído de casa, já morava fora, morava em Varginha. Mas eu costumo dizer que Deus é tão bom, providencia tudo, que a minha irmã, por causa da gravidez, teve que retornar para a casa da minha mãe. E eu senti uma liberdade maior para que eu pudesse, então, entrar para o seminário, Eram só os dois. né? Só nós dois. Entrei para o seminário, e aí no seminário comecei aqui em Barbacena, no ano de 2012. O primeiro lugar que eu morei foi o primeiro que eu vim agora como padre, né? Olha só. E em 2012 eu estive aqui. Depois eu fui para Belo Horizonte, comecei a filosofia. Fui transferido para Goiânia, onde continuei a filosofia. Depois fui lá para o Paraná, em Ponta Grossa, fiz noviciado. Subi de novo para Belo Horizonte, fiz os 4 anos de teologia. Ao todo foram 10 anos, né, contando todos os períodos, tudo. Uhum. Desde o primeiro momento de contato vocacional, foram 10 anos para que eu fosse ordenado padre. Algumas pessoas devem ter curiosidade. Como que é o padre? Como que é não é o padre? Como que é o Gilberto no dia a dia? Então, no dia a dia, né? Eu sou um padre, sou muito jovem, né? Então, Sim. tem algumas coisas que eu gosto, né? Eu gosto muito de viajar, gosto muito de ter um tempo para mim, gosto muito de leitura, gosto muito de conhecer lugares diferentes, né? Gosto muito de rezar, tem meus momentos de oração, Sim. momento de pensar na vida, né? Não gosto muito de esporte, sabe? Mas por causa da saúde, por exemplo, preciso fazer academia, né? Também acho que não dá muito pra você gostar muito de esporte mesmo. Só é cruzeirense, né? Já tem aí um. Isso, sou cruzeirense Pois é. de paixão, amo muito o Cruzeiro. Inclusive, uma das coisas que gosto, né, assistir jogos. Sempre que posso vou ao Mineirão acompanhar meu time. E, assim, a minha vida é uma vida normal no sentido, né, daquilo que eu faço. E tem os meus compromissos religiosos, claro. Sim, claro. Celebrar a Santa Missa, atender confissão, direções espirituais, batizado, casamento, unção dos enfermos, tudo aquilo que vai surgindo, né? E assim, a minha vocação, o meu ministério também pede de mim algumas coisas, diferentemente de pessoas que são leigas, né? Então, exige um compromisso maior, né? Eu Uhum. tenho os meus votos que eu preciso viver, o voto de obediência, o voto de castidade, o voto de pobreza, o voto de memória da paixão. Então, assim, a minha vida tem que andar nesse sentido, né? É, Acima de tudo, eu gosto de ser uma pessoa muito próxima, gosto muito de ser do povo, né? No final da vigília eu sempre falo, gente, aqueles que quiserem uma bênção, conversar, enfim, e sempre aquela multidão de pessoas eu faço questão de atender um por um, atendo um por um e gosto dessa proximidade. Gosto quando me chamam para tomar um café, um almoço, apesar que estou precisando recusar, porque. Inclusive, Já esses dias vi fica. a foto de um padre com uma camisa escrita assim: não alimente os padres. Falei, eu preciso adotar, preciso de uma camisa dessa. Mas eu tenho uma vida muito normal, muito com o povo. E E a devoção a Santa Terezinha? Quando que ela começa? a devoção a Santa Terezinha, ela começa depois que eu já sou padre. Não que ela começa, mas que eu costumo dizer que Santa Terezinha, ela vai escolhendo, vai chamando e vai amarrando as pessoas, sabe? E aconteceu isso comigo. A partir da Soraya, que é um dos meus braços, né? Um dos braços direitos na vigília, conheci, me tornei mais devoto
E aí começaram a acontecer uma série de coisas que me fizeram apaixonar por Santa Teresinha, né? Hoje eu sou um verdadeiro apaixonado e, e eu me encanto e me reencanto todos os dias, sabe? Pela espiritualidade, pelo jeito de ser de Santa Teresinha. Mas olha que interessante. Tem uma foto minha, eu ainda criancinha, vestido de padre com uma estola verde, Uhum. com 5 anos de idade, que eu já estou com um quadro de Santa Teresinha do meu lado. Ó, Né? Então, por isso que eu digo, eu me reencantei, redescobri a devoção, mas que já estava ali. Santa Teresinha, ela tem essa proximidade com sacerdotes, sabe? E acompanha muitos sacerdotes. E eu acredito que desde aquele iniciozinho ela me acompanhou. E agora, depois de padre, ela me lembrou: olha, eu sempre estive aqui. estive Eu aqui, sempre né? estive aqui. A gente vive num mundo conturbado, né? Com guerras, as mídias sociais, cada dia tentando ali tirar a gente de um caminho, né? Eu falo para quem segue, para quem tem uma religião, para quem acredita em Deus. Num contexto geral, assim, como que o senhor e como que a igreja enfrenta ou enxerga essa mudança drástica em questão à religião no modo geral? A igreja sempre vê tudo isso à luz do evangelho. Né? O Espírito Santo sempre tem a sua forma de conduzir tudo e em todos os cenários. É claro que vemos com muita preocupação, principalmente o cenário de guerra, é, outros cenários também, como por exemplo as mídias sociais. Claro que também muito ajudam, mas também o que se tem às vezes provocado, né, até mesmo a questão dos vícios, também vemos com preocupação. Porém, se de um lado, né, tantos males vão surgindo, do outro vão surgindo também muitas pessoas e se levantando uma geração capaz de mudar tudo isso. Eu costumo dizer que a gente acredita muito nessa geração que está surgindo. Eu vejo com muita alegria e com muita esperança essa face da igreja, essa igreja jovem, essa igreja que pretende levar de fato o nosso Senhor Jesus Cristo a todas as nações e a todos os cenários, né? Nós somos capazes de mudar isso tudo. Em cada tempo que o mundo for vivendo, eu acredito que a luz do Espírito Santo e que a igreja vai agir de forma correta. Um assunto que é um tanto quanto espinhoso para algumas pessoas, né? É a igreja e política. Como que o senhor vê essa relação? Acredito que a igreja ela deve sempre falar de política. Uma coisa tem que ficar bem clara: a igreja ela não tem lado. A igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja não é de centro, a igreja é de Jesus, né? Tem alguns princípios que a igreja nunca vai abrir mão. A igreja sempre vai defender a vida, a igreja sempre vai ter as suas defesas próprias, que mediante qualquer assunto político ela vai se manter firme. Agora, acima de tudo, a igreja espera uma política que seja comprometida com a vida humana, uma política que saiba também responder às questões sociais atuais, e a igreja também sempre vai querer olhar e optar por uma política que leve em conta os pobres, aqueles que necessitam mais, né, digamos assim, da política em si. Aqueles que muitas vezes são os mais prejudicados. Sim. Então, é uma política que, no fundo, que na verdade faça o bem às pessoas. É isso que a igreja espera. A Paróquia da Penha tem as suas ações sociais, né? Hoje, quantas famílias são assistidas pela ação social da Paróquia da Penha? Então, a paróquia ela é muito presente na vida do nosso projeto social, né, que é a creche São Paulo da Cruz, que é a congregação passionista. Já tem aqui desde o início da nossa presença em Barbacena, né?
Hoje nós assistimos cerca de 188 crianças na creche São Paulo da Cruz. Crianças de várias realidades e que ficam conosco de segunda a sexta, desde as 8 horas da manhã até as 16 horas. E essas crianças ali, elas recebem muito mais que um ensino. Ali elas se sentem acolhidas também em família, uma vez que nós tratamos todo aquele ambiente, né, como um ambiente familiar. Ali elas também aprendem e têm uma vida de fé, uma experiência, para que possam eh, saber conviver e também tantas vezes mudar o ambiente em que vivem. Então, é um projeto que tem marcado a vida de muitas crianças e, consequentemente, a vida das famílias, que tem feito muito bem. Hoje nós já estamos numa geração em que de crianças que os pais foram alunos nossos, né? Então, nós percebemos o quão bem isso tem feito já a uma geração, né? Então, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais esse programa. Padre Gilberto, queria agradecer demais a presença do senhor, por ter tirado um tempinho na agenda aí, que eu sei que é corrida, para poder estar aqui com a gente, para poder compartilhar dessas histórias, desses momentos todos. E fica aqui o espaço aberto. Espero que a gente volte a conversar numa outra oportunidade, contar mais histórias. E muito obrigado. Foi muito bom. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade e aproveito para convidar você que talvez não conhece a vigília, é aqui da região, ou ainda que não seja da região, mas que queira participar conosco todo último sábado do mês, a partir das 19 horas, na Matriz Nossa Senhora da Penha, aqui em Barbacena. Nós estamos em vigília eucarística. Lembre-se sempre que a restauração na nossa vida, a nossa vida de fé, a virada de página depende muito de nós e até mais de nós, porque Deus já nos espera, mas é preciso que façamos a nossa parte também. Que Deus abençoe você que nos acompanhou e que Ele possa derramar uma chuva de graça sobre sua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então é isso, pessoal. Com essa benção super especial, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima e conto com vocês. Um abraço.